Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas. Hoje, dia 20 de agosto de 2019, a gente vem gravar nossa segunda edição noturna, para a gente poder dividir com os amigos as principais notícias que circularam aí no dia do Vasco. A gente não poderia começar esse vídeo aqui sem antes lembrar dessa data histórica. Hoje completa 69 anos que a sede náutica da Lagoa foi inaugurada. A casa do nosso remo. Para mim, particularmente, essa data é muito importante. Eu, que aprendi desde cedo a amar o Vasco, não apenas pelo futebol, mas pelos esportes amadores. Desde criança, acordava cedo para ir nas regatas do remo, lá na Lagoa. Era um privilégio ver os remadores vestindo a cor negra, vencendo regatas e mais regatas, os mulambos da Gávea, passando por cima do Botafogo. E hoje, infelizmente, o que a gente vê, não apenas no remo, o abandono, a gente vê os esportes amadores do clube largados, sujeito à própria sorte. Alguns a gente até tem que fazer vaquinha, como fizemos esse ano, para o atletismo poder disputar algumas competições Brasil afora. Aproveito o ensejo para poder falar que eu sinto muita falta do basquete. Eu que estava lá em 2000 e vi o Vasco da Gama ser bicampeão sul-americano, com Charles Burt, Vargas, Demétrios, Rogério, Sandro Varejão, o nosso técnico porto-riquenho, o Flor Milendes. A gente vê hoje o Vasco zero à esquerda nos esportes amadores. Infelizmente, essa garotada nova aí acha que o Vasco se resume a futebol. Eu aprendi lá atrás que o Vasco é muito mais do que isso. E por falar em ser vascaíno de raiz, hoje o Vasco divulgou o seu terceiro uniforme. Particularmente, eu sei que você voto vencido, porque a maioria das pessoas gostaram da camisa. O meu estilo é clássico. Essa camisa aqui eu aprendi a respeitar, venerar, ter devoção. Nos últimos anos aí eu vi Vasco de Templários, vi Vasco de azul, parecendo Cruzeiro. Eu vi tanta aberração no Vasco. Pelo que eu vi lá no Net Vasco, a maioria das pessoas gostaram dessa camisa. Só para poder trazer a notícia aí para vocês aí que a terceira camisa do Vasco foi divulgada hoje. E o Vasco vai estrear esta camisa contra o São Paulo. Por falar em São Paulo, o Vasco hoje se reapresentou
teve 2 dias de folga, tomou uma lapada para o Flamengo de 4-1 e ter 2 dias de folga é lamentável também. Um clima muito triste hoje no CT do Almirante. O técnico Vanderlei Luxemburgo, visivelmente triste, fez até um vídeo para poder agradecer. Novamente, eu estimo aqui melhoras de recuperação para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Só o tempo é capaz de preencher esse vazio e esta dor aí, devido a uma perda inestimável, um ente da família, no caso dele, a irmã dele, que se foi. Fato é que começou os preparativos hoje para a partida contra o São Paulo, jogo que vai ser muito difícil. Ao alento que a gente vai jogar em casa, o caldeirão vai estar cheio. A gente tem a expectativa aí do retorno do Rossi, embora seja difícil. Hoje ele treinou normalmente. A gente sabe que vai poder contar com o Breno. O Breno já foi relacionado no último jogo contra o Flamengo. O Marcos Júnior e o Marrone vão voltar aí de suspensões. Um porque tomou um cartão vermelho, o outro porque tomou o 3º cartão amarelo. E a gente vai estar acompanhando o Vasco aí nesta semana. Semana esta que é vital para o clube. Não só no futebol, mas nas 4 linhas. Amanhã, o Sub-20 do Vasco vai jogar em São Paulo contra o Santos, às 16 horas. O jogo terá a transmissão do Sport TV. O Vasco ocupa a 5ª colocação, com 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. O Santos ocupa a 12ª colocação, não faz uma campanha boa, está com 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. A gente sabe que esse Campeonato Brasileiro Sub-20, o principal é a gente se classificar aí entre os 8 primeiros. Os 8 primeiros são classificados para as quartas de finais. É importante acabar entre os 4 primeiros, porque aí a gente tem a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Amanhã a gente vai estar falando mais sobre essa partida entre Vasco e Santos. O Vasco precisa somar mais pontos aí para ir mais longe no Campeonato Brasileiro Sub-20. Com relação a reforços, voltando aí ao futebol profissional, eu tomei uma postura bem defensiva com relação a reforços. Hoje mencionaram Guilherme e o Cleiton. Eu acho que a melhor explanação que eu ouvi foi a do meu amigo Mário Coelho. Ele disse tudo com relação a reforços. Eu vou esperar esses atletas chegarem, se é que vão vir, para eu poder dar o meu parecer. Não quero criar falsas expectativas a vocês. Mas o Mário, ele simplesmente resumiu muito bem o que representa a chegada possível desses 2 atletas. Dá uma olhada lá no canal do Mário para vocês poderem ver o vídeo. Com relação aos salários, muitas pessoas me perguntando a situação do salário do Vasco. Bem, meus amigos, é simples. O Vasco ainda tem pendência de 2017.
a maioria dos funcionários que trabalhavam lá durante esse período foi mandada embora de forma covarde, cerca de 300 funcionários, por esse tal de Alexandre Campelo, esse gênio. O Vasco deve dezembro de 2017, 13º e as gratificações natalinas daquele ano. Conversando com alguns funcionários, eu perguntei: por que vocês acham que não foi pago? Foi unanimidade. A maioria chegou e falou: Alexandre, não foi pago porque não quiseram pagar, porque embora a administração passada tivesse deixado 2 salários em aberto, no 3º mês dessa gestão, teve o dinheiro do Paulinho, o qual foi vendido para o Bayer Leverkusen. Então, para a maioria dos funcionários, não há explicação. Neste caso, desculpa de cego é bengala. Daí o Vasco fez um acordo com os funcionários no dia 16 de julho. Rapaz, é só em Hollywood que a gente vê isso. Que quem recebe até R$1.000 teria esse montante parcelado dos salários lá de 2017 em 2 vezes. Quem recebesse acima de R$1.000 até R$5.000 teria parcelado em 4 vezes. Acima de R$5.000 teriam os seus salários parcelados em 6 vezes. Ou seja, 1 ano e 9 meses sem receber salário. Em alguns casos, os funcionários vão receber em 6 vezes. Parece prestação de carnê de Casas Bahia. Isso é o de 2017. Segundo eu fui informado, pendências de 2019. Há 2 versões aí. O Campelo disse que havia pago cerca de 277 funcionários, que eram aqueles funcionários que ganhavam até R$1.500. Esta versão ela foi veemente contestada, combatida, principalmente pelos funcionários do Colégio Vasco da Gama, o qual me disseram que ele não pagou nem 10% dos funcionários do Vasco no que tangencia o mês de maio. Mês de maio de 2019. Hoje, a gente sabe que dia 20 de agosto venceu mais um mês. Agora, 20 horas e 38 minutos, não caiu nada na conta dos funcionários do Vasco. Lamentavelmente, né? Então, os funcionários, a grande maioria, estão com salários atrasados. Maio, junho, julho e agosto. São 4 meses. Em alguns casos, mais de 4 meses, porque tem um montante lá de 2017. 2 salários de 2017 e as gratificações natalinas. Os jogadores de futebol estão com 2 meses de salário atrasado até a data de hoje. Hoje completaram 3 meses. Junho, julho e agosto. Não foi pago. Ah, mas que vence dia 20. Não interessa. Passou a metade do mês, não foi pago.
Salário de imagem dos jogadores já chegam a 5 meses sem estar pago. De abril até agosto não pingou nada. Como se não fossem apenas os salários, tem os impostos que tem que ser recolhido também. INSS e FGTS. Pessoal aí, alguns reclamando que não vão poder sacar o FGTS, outros muito preocupados aí com relação à aposentadoria, que os impostos previdenciários não são depositados. E é assim que está o nosso clube. É dessa forma e é desse jeito. Então fiz o resumo aqui de tudo que está acontecendo hoje no Vasco. Amanhã é aniversário do clube. E só para abrir um parênteses aqui, teve alguns grupos aí, a maioria ligada lá ao Júlio Brandt, contra a solenidade que vai ser feita amanhã lá em São Januário. 121 anos de história do Vasco, lutando pela igualdade social, contra o racismo, para que todos fossem iguais. Isso a gente não pode deixar de comemorar por causa de uma administração fútil como essa. No entanto, esse presidente Alexandre Campelo, ele deveria ser proibido de entrar amanhã lá em São Januário. Não é merecedor, porque é frouxo, covarde. Então, meus amigos, essas foram as notícias aí do dia aí. Amanhã a gente vem gravar o nosso vídeo aí na parte da manhã. Estamos juntos aí acompanhando as notícias do Vasco. Vasco neles. Valeu, meus amigos.